Você está assistindo o Jornal da Hora na TV. O nosso convidado é o vice-presidente da Fundação Casa, antiga FEBEM, o ex-deputado Edmur Mesquita. Olá, Edmur, prazer recebê-lo. Alegria é minha, quero aproveitar a oportunidade para dar um grande abraço em você e a todos os telespectadores do Jornal da Hora na TV. Edmur, antiga FEBEM, agora Fundação Casa, é um abacaxi gigantesco para qualquer pessoa. Você que estava na área de cultura há muito tempo, tem experiência, como tem sido esse desafio, Edmur? Olha, eu assumi tomei essa decisão, né, e assumi esse convite, que eu diria que foi mais uma convocação, né, do governador, como um desafio de vida. Não vou dizer nem desafio de natureza política, como um desafio de vida. Claro, você sabe, enfim, eu passei por muitas experiências. Fui vereador, fui secretário municipal de cultura, fui deputado, fui secretário adjunto de Estado da Cultura, voltei a ser deputado, fui diretor executivo da Agência Metropolitana, mas eu diria que esse certamente é o maior desafio que eu estou enfrentando ao longo dessa minha história e dessa minha trajetória de natureza pública. O que me motivou a aceitar esse convite foi o fato de que o governo do Estado de São Paulo hoje tem uma política muito centrada, tem um eixo definido no que diz respeito ao aspecto pedagógico, ao aspecto da descentralização, da construção dessas unidades, portanto aproximando os adolescentes infratores de seus familiares, e tudo isso está fazendo com que a recuperação do adolescente esteja ocorrendo no Estado de São Paulo. Vale dizer que hoje o Estado de São Paulo diria que tem uma política modelar, exemplar para o resto do país, inclusive para a América do Sul. Edmur, a sua experiência na área de cultura, você tem uma vida na área de cultura, dedicada à área de cultura, não acabou facilitando o seu trabalho na Fundação Casa? Porque cultura e educação é o básico para o jovem ter oportunidade na vida, não? Claro. Um dos papéis que eu estou cumprindo na condição de vice-presidente da Fundação Casa também é esse, né? Estou elaborando nesse momento uma chamada Agenda Positiva. Vamos dar um choque de cultura nas unidades da Fundação Casa aqui no estado de São Paulo. Nós temos no estado cerca de 100 unidades, né, espalhadas, enfim, na capital, aqui na Baixada e no interior. E estou elaborando essa agenda em parceria, por exemplo, com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, né, com todas as orquestras que pertencem à Secretaria de Estado da Cultura, museus como Pinacoteca do Estado, Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Ipiranga. Vamos criar, isto vai ter uma repercussão extraordinária. Pela primeira vez nós teremos aqui em São Paulo e no Brasil o primeiro centro de memória, né, de toda a história e trajetória desses adolescentes que cumpriram as medidas socioeducativas junto à FEBEM, à Fundação Casa, ou antigamente, né? Isso remonta à década do século XIX, né? Final do século XIX, começo do século XX. Então nós vamos criar um centro de memória, né? E tem passagens interessantíssimas. Por exemplo, Chico Buarque de Holanda, quando ele tinha 17 anos, ele teve uma passagem cumprindo 5 dias na antiga instituição que cuidava desses adolescentes infratores, por um roubo de carro. Brincadeira de garoto daquela época, né? Ficou 5 dias no regime de internação. E outro dia resgatei isso. O CD dele, do Chico, aquele Para Todos, que foi um CD muito famoso, né? A foto daquele CD é a foto do Chico Buarque quando ele foi cumprir essa medida socioeducativa naquele período. Que deve ter servido de uma lição muito grande para ele e mudou sua visão de vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então tem uma história muito rica. Então nós vamos criar esse centro de memória. E vamos fazer parcerias com a Fiesp também, com o Instituto Itaú Cultural, né? Edmur, quase 1/3 dos menores infratores pertencem à classe média. A que você atribui isso? O uso das drogas, desestrutura familiar, enfim, como podemos entender esse dado, que é um dado bastante preocupante? Pois é, nós temos no estado hoje cerca de 5.500 adolescentes que estão cumprindo essas medidas socioeducativas, portanto, em regime de internação. E as estatísticas que nós dispomos, esse trabalho de estatística é feito, primeiro, com muita seriedade, com critério
bem definido e de forma permanente. As últimas estatísticas demonstram que 29%, portanto quase um terço do perfil desses adolescentes é composto por garotos, filhos de advogados, de médicos, de pequenos, médios empresários. As causas são muito variadas, não dá para você identificar, olha, essa aqui é a única causa. O que se discutia no passado, por exemplo, né? Olha, a miséria, a pobreza, a exploração do homem, etc., essas sempre foram identificadas como as causas principais em razão da má distribuição de renda, fatores sociológicos. Claro, você não pode deslocar esse foco, né, dessas causas sociais em função do país ser um país profundamente desigual também. Mas essa tese, por si só, ela não se sustenta. Mas hoje você tem um outro... Contribui, pois é, claro, é isso que eu ia falar. Quer dizer, hoje o uso das drogas, o filme que está passando nesse momento, que retrata bem o perfil de classe média, o Johnny... Meu nome é Johnny, né? Que retrata bem esse aspecto, né? Essa nova faceta que a sociedade se surpreende do caminho do bem. O Estado pode até fazer o seu papel e deve. Isso. Mas também a sociedade não tiver a participação da sociedade, não vamos a lugar nenhum. Claro. Essa é uma parceria permanente, né? Estado, sociedade, identificar essas raízes e buscar mecanismos para que você possa agir preventivamente. Eu digo isso sempre, Edson, quer dizer, que alegria possa dar a algum governante, por exemplo, inaugurar um centro de detenção provisória, uma cadeia pública. Nenhuma alegria inaugurar a escola. Inaugurar a escola, conjuntos habitacionais, etc. E mesmo também com relação à própria Fundação Casa, né? Na medida em que a gente esteja trabalhando para diminuir, por exemplo, a reincidência, e estamos diminuindo de forma muito expressiva, há 3 anos atrás, a reincidência era de 29%, hoje é 18%. Nesse modelo de unidades menores, cai para 8%. Né? Então significa que o caminho tá correto. Então isso nos dá alegria, porque, né, o Estado compreendeu a importância de está reduzindo de forma significativa a reincidência de quem sai da Fundação Casa. Isso, e que não retorna. E não volta a cometer ato infracional. Então, esse é o nosso papel. Então, também nós não sentimos alegria a inaugurar uma nova unidade, etc. Não queremos isso. Nós queremos, pelo contrário, até em função dessa política, até fechar a unidade, se for o caso. Ok, Edmundo, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo recebido. Eu que agradeço por essa oportunidade. Um grande abraço a você e a todos os nossos telespectadores. E chegamos ao final de mais uma edição do Jornal da Orla na TV. Meus agradecimentos a toda a nossa equipe, em especial a você, caro telespectador. A todos uma excelente semana.